Olá, pessoal. Esperando o pessoal chegar, a Simone chegar, para começar a nossa live de tempo de qualidade. Oi, Letícia, tudo bom? Tô esperando a Simone vir para nós começar a nossa live sobre tempo de qualidade. A gente vai falar então hoje sobre o que é tempo de qualidade, quanto tempo cada criança precisa desse tempo de qualidade, de acordo com a faixa etária. Quanto tempo é necessário, né? Então, para cada faixa etária, como que eu faço para ter esse tempo de qualidade, que às vezes a gente não consegue na correria do dia a dia, né? Como sair também desse círculo, né? Como sair desse piloto automático, né? Oi, Ju. Oi, Simone. Eu tava falando, Simone, depois fica gravado, né? Sobre o que a gente vai falar, né? Quais são, assim, os tópicos desse nosso tempo de... Desse tempo de qualidade, né? Deixa eu te chamar aqui. Aqui. Nem apresentei a Simone. Bom, mas aí a Simone entra e... Ju, a Simone tá gravidinha, bem no início da gestação. Deu certo? Deu. Olá, boa noite. Ai, Tá que me ouvindo? inveja tua, só de camiseta aí. Olha aqui, eu tô congelada. E com o ventilador ligado aqui, porque tá muito quente. Ah, coisa boa. Mas assim você fica mais elegante. Ah, nossa. Não, tá Tudo bem? terrível. O pai e a mãe estão lá com o fogão a lenha e eu tô no quarto. O quarto é gelado. Isso que é nada, gente. Logo se esquenta. Então, Simone, vamos lá. Eu nem te Vamos apresentei, começar. eu vou deixar tu se apresentar aí. Tá bom. Eu sou Simone Nóbrega, educadora parental, pedagoga, mestre em educação. E a gente veio aqui fazer essa collab, né? Falar um pouco sobre tempo de qualidade. Tem o meu Instagram, né? Algumas pessoas que estão aqui assistindo já me segue, Simone Nóbrega 1. E lá também compartilho, assim como o Glau, né, sobre parentalidade consciente, sobre educação consciente. Compartilhava um pouco mais nos meus stories do dia a dia, agora estou compartilhando um pouco menos por conta do período gestacional, tá bem pesado aqui. Aí eu optei por diminuir nessa presença nas redes sociais para ser mais presente aqui em casa, senão eu não ia dar conta de tudo, ia me atropelar, enfim. Mas continuo com o trabalho, né, e espero ajudar muitas outras pessoas com essa temática aqui, com a qual eu me apaixonei, assim, né, e venho estudando. Quando a gente começa a estudar, né, essa educação respeitosa, a gente começa um processo novo, né, Simone? Assim, é um processo de autoconhecimento, né? Porque se a gente Sim, não aprende a ter esse autoconhecimento, a gente não vai conseguir entender os nossos filhos, né? Então, o primeiro passo é a gente olhar para nós, né? Para esse nosso sentir, para poder olhar para eles. verdade. E deu uma desacelerada. E além de tudo isso, o teu corpo também, né? Fala para te parar agora, né? Pede para eu dormir o tempo todo. É, É, e tá. tá bem, mas faz parte, né, faz parte do processo e logo isso também vai passar, serão novas fases, né, assim como no processo de vida, né, a gente está vivendo, então é com a educação das crianças, é com as novidades que vão aparecendo a cada fase das crianças, né? A gente chega lá, de 1 a 3 anos é um processo, de 3 a 6 é outro, depois de 6 já são outros, depois dos 12 outros, então
cada ciclo das crianças a gente vai aprendendo, assim como nas fases da vida também, né? Nossa vida tem esses ciclos, né? Seja de mudança profissional, seja de início, né? De uma nova área de trabalho, ou seja, na mudança de uma casa, enfim. O tempo todo a gente está vivendo novos ciclos, até as pessoas, né? Hoje eu tenho um novo ciclo de amizade, mais virtual, né? né? Mas, E aí são novidades, né, que a gente vai colocando aí no dia a dia e que a gente vai se adaptando aos poucos até aprender, né? Aprender o necessário para começar um novo, que eu acho que a gente sempre que começa um novo ciclo é para aprender também. com certeza. E isso também, né, se encaixa nesse nosso tema que a gente quis trazer hoje, né? O tempo Vamos de lá para o tempo, senão fica. aonde que a gente, né, com todas essas mudanças, né, às vezes que nem, por exemplo, né, usando o teu exemplo, né, tá no início da gestação, né, já tem a demanda do Luiz, tem a demanda profissional, tem a demanda da casa, e como é que a gente consegue tirar esse tempinho ainda, né, de qualidade que é tão essencial para os nossos filhos, né? Como que a gente sabe que a gente está tendo esse tempo de qualidade, né? Como um dos tópicos que a gente levantou, o que é tempo de qualidade e o que não é tempo de qualidade, né? Porque às vezes a gente cai nesse engano de achar, não, eu passo o dia inteiro com ele, né? Eu tô só em casa, então eu fico com ele, ele tá brincando, eu tô aqui. Mas será que isso é tempo de qualidade, né? Será que eu sentar perto dele com o celular na mão, com um livro, pensando no que eu tenho que fazer, é tempo de qualidade, né? E nesse novo, já que a gente está falando desse ciclo, né? Uma coisa que eu percebi, por eu estar nesse processo de readaptação de hormônios e tudo mais, esse tempo de qualidade aqui ficou comprometido. Porque como a gente, o que é tempo de qualidade, né? Vamos logo esclarecer o que é tempo de qualidade, né? Tempo de qualidade é aquele tempo que a gente dá para o outro. Então a gente não vai estar com o livro, com o celular, com seja lá o que for, né? A gente vai estar disponível para o outro. Então eu naquele momento, né? Mãe, vem brincar aqui, vem brincar disso. E aí precisava de eu me abaixar ou de fazer qualquer. Porque as brincadeiras das crianças não são brincadeiras que você fica sentado, né? Você tem que se movimentar, você tem que se entregar. E Ainda aí, mais quatro anos, né? nesse processo, eu dizia, não, agora não, né? Vamos brincar de outra coisa. Eu já colocava a minha vontade, né? Sobre a dele. E aí, isso reflete diretamente no comportamento, né? Já vem ali aqueles comportamentos que são justamente de chamar atenção, porque não está tendo aquela atenção que gostaria, né? Que é esse tempo de qualidade. Estar o dia todo com o filho não significa ter tempo de qualidade com ele, né? Às vezes está ali, chama a gente, mas a gente está lavando um prato, está com pensamento lá nas compras que vai fazer, né? Ou tá mexendo no celular, ou tá fazendo qualquer coisa, e não é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é parar para dar esse tempo, né? E não é um tempo grande, né, Glau? A gente, a gente acha que precisa de muito tempo. Vai ter mãe e pai que vai trabalhar o dia todo fora, né? A criança vai estar lá na creche o dia todo, mas à noite pode sim ter esse tempo de qualidade, esse tempo de entrega, esse tempo de conexão mesmo com as crianças. E faz muita diferença no comportamento, né, no desenvolvimento dessa criança, porque uma das necessidades básicas da criança é justamente se sentir amada, se sentir aceita, né? E nesse tempo de qualidade a gente consegue demonstrar o nosso afeto. E a gente fala não é muito tempo, né? Assim, é 15 minutos, às vezes 15 minutos. É essa entrega que a gente fala, né? Entrega assim total. Eu tô aqui presente para você, né? Eu vou largar tudo e eu vou ficar 15 minutos com você. Eu vou te ouvir, eu vou brincar, eu vou te sentir, né? Os cinco sentidos, a gente tá realmente ali. E a gente fala 15 minutos é um tempo curto,
mas às vezes é muito difícil tu conseguir Pra ficar gente. esses minutos, né? E por que será que é tão difícil, né? Porque a gente não teve esse tempo de qualidade quando nós éramos crianças. Então é difícil Sim. a gente dar aquilo que a gente não recebeu, né? Às vezes é mais fácil a gente brincar de pega-pega, esconde-esconde, brincadeiras que a gente brincava com os amigos, às vezes se tornam mais fáceis porque a gente já tem essa memória. Agora, sentar e ficar ali com a criança é muito difícil. E isso acontece assim com todo mundo, né, Simone? Por mais que assim que a gente estuda, a gente tá na teoria, mas a gente tem as nossas dores de criança, né? Todos nós, a nossa geração é quase unânime que tem essas memórias. Por isso que às vezes é tão difícil. A gente prefere limpar uma casa, lavar uma louça, fazer qualquer coisa, ao invés de parar e estar ali para a criança, né? Mas, e que bom assim que a gente está quebrando esse ciclo, a gente está evoluindo e está entendendo que a gente precisa dar isso para eles, né? Como tu falou, é uma necessidade que eles precisam se sentir ali, não, olha, minha mãe parou, a minha mãe está comigo. E quando a gente faz isso, porque às vezes eles estão, mãe, isso, mãe, tô com fome, mãe, não, mãe, vem brincar, mãe, olha o meu papel, mãe, olha o meu desenho, porque eles querem a nossa atenção. E quando a gente para esses 15 minutos de entrega total, eles param de nos chamar, porque a gente nutriu eles, né? A gente deu esse tempo de qualidade, eles ficaram preenchidos com isso. E isso, assim, ó, é fato. Eu vejo aqui com as gurias, quando eu tô mais presente com elas, quando eu consigo esse tempo de qualidade, e às vezes nem é 15 minutos, é menos até, é um tempo de jogar uma partida de um jogo, de fazer outra coisa que me peçam. E eu vejo que para as brigas, elas não brigam entre elas, elas não ficam, elas ficam mais calmas, elas ficam mais tranquilas. E quando eu tô muito acelerada, assim, ó, nossa, aí elas também ficam aceleradas, sabe? Então, fazer esses 15 minutos na nossa rotina com eles faz total diferença. E também tem a questão dos neurônios espelho, né? Porque as crianças aprendem a partir dos neurônios espelho, ou seja, eles aprendem a partir da observação do contexto também, né? Então, se nós estamos agitados, eles ficam ali espelhando aquilo, né? É bem interessante isso, principalmente com crianças pequenas. Eu não sei, você tem experiência com a filha de 9, né? É, Eu não sei se isso continua com depois dos 6, mas eu sei que até os 6 anos isso é muito forte, né? Essa coisa da mãe estar nervosa, da mãe estar preocupada e a criança já revela ali, né? Já aparece aquele comportamento ali. Opa, tem alguma coisa errada, a criança já fica mais acelerada também, já fica mais tenso, né? Mais choroso em alguns casos, né? Mas querendo mais colo, e às vezes é a gente que está querendo colo, verdade. e tá lá a criança espelhando isso nosso, né? Tem uma coisa bem legal que vem da psicologia sistêmica, né? Que é que a gente olhar para as nossas crianças e aí você fala, a gente não recebeu isso para passar, então quando a gente recebe para passar é mais fácil. Eu tive muito não assim, né? Mas eu tenho muita memória de infância de meu pai brincando com a gente após o trabalho. Então ele se jogava no chão e a gente ia brincar do que a gente quisesse mesmo. Então eu acho que isso me ajuda, me dá essa facilidade sim, para fazer isso com o Luiz, né? Eu já percebo que meu esposo já não tem tanto, assim, já não é igual, já é diferente, né? E cada pessoa vai ter sua experiência. Mas uma coisa importante de lembrar, né, é que os nossos pais já nos deram tudo. Não adianta ficar lá olhando para trás e dizendo, porque eu não tive, porque eu nunca, né, recebi, porque isso serve não só para o tempo de qualidade, mas também para uma educação consciente, né? Que a gente vem de um sistema educacional muito tradicional, muito que desconsidera as crianças e que a gente não pode ficar olhando para trás e se vitimizando dessa situação. Não é fácil, tá? A gente estuda, a gente pratica e a gente tem hora que peca também. A gente tem que pedir desculpas, a gente tem que reavaliar, a gente tem que estar com esse olhar, né, como você diz no início, de autoconhecimento, de autoobservação. Mas é nesse sentido de olhar para frente, olhar agora para a criança, né? Olhar para o filho, porque aquilo que a gente recebeu de bom a gente vai passar
para ele e que vai beneficiar as gerações futuras, né? A gente tem que pensar que a gente está formando um, dois, três, não sei quantos vocês têm aí, mas que esses vão passar isso que receberam para frente, né? E aquilo que não foi bom, a gente pode romper, né? A gente tem essa autorização, né? De deixar lá, né? De pai, mãe, obrigada por tudo que vocês me deram, mas fica aí com vocês, que essa parte aí eu não quero levar para o futuro, né? Não é fácil também isso, né? Que a gente tem muita crença, muita coisa impregnado, mas é esse o processo, é esse o caminho. Quebrar esse ciclo, né? Se foi, É, agradece e agora a gente recomeça um novo, né? Não é fácil, mas é possível, né? A gente ter é possível. esse. A gente anotou aqui também, né, Simone, sobre quanto tempo, né, em cada idade, né? Qual a necessidade e será que os bebês também precisam de tempo de qualidade, né? E, o, Sim. e, e precisam, né? E a gente, quem tem bebezinho aí, tem exercícios legais para fazer com eles que depois que eles estão com a fralda limpinha, eles estão alimentados, eles não estão com sono, no momento que eles estão tranquilos, a gente vai interagir com eles, né? A gente vai deixar eles deitadinhos na cama e vai dar um sorriso para eles e esperar uns segundinhos. E eles vão retribuir esse sorriso, eles vão erguer uma mãozinha, vão erguer um pezinho. De 0 a 1 ano, geral, né, eles têm essa interação. E digamos que eles ergueram a mãozinha. Aí a gente vai lá e imita o movimento dele. A gente bate na mãozinha também. Ele fez um barulhinho. A gente faz o barulhinho também. A gente vai. Eles vão se comunicando e a gente vai repetindo o que eles estão fazendo. E esse essa live, né? Isso que eu tô falando é de um livro, depois eu posso colocar o nome aqui. E ele é pediatra e ele fazia isso no consultório com os bebezinhos, né? Ele esperava essa resposta e os bebezinhos davam essa resposta, né? Ele fala assim, a gente vai falar de caridade, e ele fala que para a gente esperar o milagre acontecer, que esse milagre acontecer é quando a gente consegue essa entrega da criança, né? Que essa conexão, assim. E é lindo de ver, né? Quando a gente consegue isso com os nossos, né? Dá aquele quentinho no nosso coração, né? Eu anotei aqui meus tópicos. Desculpa. Já as crianças maiores, elas vão precisar de uns 15 minutinhos, né, por dia. Mas assim, eu achei interessante, Cláudia, que as crianças entre 4 e 6 anos já não precisa mais ser todos os dias, porque eles já vão ganhando autonomia. Isso, claro, eu acho que cada pai e cada mãe vai sentir, não é? São dicas, são orientações, mas que cada pai e cada mãe vai sentir a necessidade do seu filho, né? Se o seu filho tem a necessidade, o meu aqui vai fazer 5 em outubro, tá com 4,5, mas a necessidade dele é de todos os dias. Então, quando está muito abastecida, é que não chama naquele dia mas no fim do dia, na hora da leitura, na hora né, da rotina da noite, aí já chega junto, já quer estar mais perto, né? Já quer estar nesse processo. Quer mandar, quer dizer, quer escolher a leitura, né? Quer que eu conte a história X, a Y, né? Então já meio que define ali aquele tempo como sendo dele, né? Então eu acho que isso vai muito relativo a cada pai, a cada mãe, ao tempo que esses pais e mães têm, né? Mas eu achei interessante porque, à medida que a criança vai ganhando autonomia, não há uma necessidade essa obrigatoriedade de todos os dias. É claro que cada pai, cada mãe vai sentir a necessidade do seu filho. Acho que o pai e a mãe conhecem seus filhos, né? Melhor do que ninguém. E sabe ali o que está precisando mais, né? No caso, né, daí de 2 a 3 anos, ele orienta a gente sentar, né, com as crianças ali, de preferência sem brinquedo, e sorrir para eles, né? E ficar sentado e sorrir. Provavelmente eles vão sorrir novamente e vão nos conduzir. Geralmente nessa faixa eles vão pedir, vão nos pegar pelas mãos e a gente daí segue eles. A gente nesses minutos, né? E a gente pode até falar, filha, eu tô aqui pra você.
né? Eu tô entregue a você. E ele conduz. E daí nesses, é como tu falou, e cada criança ela vai ter uma necessidade maior. Tem que ver todo também o contexto familiar, a rotina, como tá, né? Não é, ai, eu vou fazer isso e vai, nossa, tem que ter todo um equilíbrio, eu acho, né? Em toda a questão do sono também, alimentação, né? E como tu É, falou daí, os maiorzinhos, eles já têm essa autonomia, né? Então eles vão querer bem como o Luiz faz, né? Eles vão te chamar para contar história, né? Eu é. quero isso, eu quero aquilo. E se tu faz isso desde pequenininho, eles já entendem que quando a gente senta e dá esse sorriso, é porque esse é o meu momento de entrega para ti. Eles vão crescendo com isso e eles já vão entender, ó, agora é o tempo que eu tenho disponível, né? Que a minha mãe tá entregue a mim. É. Eu queria saber de você, que você já é mãe de dois, como é que você faz para dar o tipo de qualidade individual? Porque é um item assim também que é muito importante para a mãe de dois, né? Como fazer, né? Sim, é, e até Porque na rotina, no dia a dia, eu acho que é até mais fácil fazer tudo com as duas crianças, né? A envolvê-las, né? Tá ali, sei lá, um jogo, já chama as duas. E para fazer isso assim, um e um, né? É possível. eu comecei a perceber assim que a Júlia tá com 5, né? Fez 5 ontem e a Glória tá com 9. Então, muitas vezes às vezes eu consigo trazer elas para fazer esse jogo, né? Para a gente estar junto naquele momento ali ou assistir algum filminho junto. Mas a Júlia ela ainda precisa mais da minha atenção, né? Ela precisa que eu fique com ela, que eu desenhe, ela vem aqui, faz desenho para mim. Ela me chama para brincar com as bonecas dela. E a Glória, ela já tá num. Ela não precisa mais de mim, né? Tanto. Porque ela agora ela tem outras convivências, né? Ela já tá começando a querer ficar mais com os amiguinhos, né? Conversar mais com os amiguinhos, ficar mais no canto dela. Mas a Glória, ela chama mais a minha atenção, assim, o nosso momento é ver alguma coisa junto, né? Eu tento Uhum. ficar com ela nesse tempo, assim. E que nem eu falei antes, quando eu não tô bem, elas brigam muito entre elas, sabe? Eu vejo que elas brigam mais. E quando eu tô tranquila, eu vejo que elas não têm essa demanda. Parece que elas estão me chamando, né? Mãe, eu tô aqui, né? A gente tá aqui. Parece para me tirar Presta dessa atenção. linha, né? A gente tá aqui, né? Olha para nós, inconscientemente, né? Elas fazem esse movimento. E quando a gente começa a perceber isso, é tão lindo, né? Porque eles estão nos chamando a todo momento para estar com eles, né? Para se entregar a eles. E às vezes eu digo por mim, né? Eu coloco outras coisas em primeiro lugar, né? Ai, não, eu preciso terminar isso aqui agora, eu preciso fazer essa outra coisa agora. Espera um pouquinho. E só que eles estão nos chamando, né? E quando eles nos chamam, eles precisam de nós, porque essa fase é única, né? Ela não vai se repetir. É E eu, verdade. e eu percebo muito assim, Simone, na prática com a Ju, que a Ju, ela veio já desde pequenininha mais nesse processo de educação respeitosa, né? Então, às vezes ela vem me chamar para fazer alguma coisa e eu falo, filha, a mãe tá terminando aqui, ó. Eu já olho para você e te dou atenção. Eu preciso só às vezes estou lendo um livro, ó, eu vou ler daqui até aqui e eu já te olho. E às vezes ela chega no automático e fala para mim assim, mãe, tu tá terminando? É só esse parágrafo, daí tu vai me olhar, eu tô esperando, sabe? E é lindo esse processo, a gente vê isso, sabe? E Luiz são aqui sugestiona já que eu coloque o alarme. uhum, Ele faz assim, coloca o alarme, aí eu coloco o alarme, eu digo, daqui a 15 minutos eu vou ficar disponível. E aí, quando coloco o alarme, aí ele fica caladinho, quietinho, mas fica naquela ansiedade ali do lado para tocar o alarme, né? Aí, às vezes, como 15 minutos para eles é muito tempo, então ele vai brincar um pouco e daqui a pouco. Mas fica naquela expectativa. Quando toca o alarme, eu tenho que parar, né? Porque eu prometi. Então, para tudo, vai dar atenção. E é bem interessante, assim, nesse processo, como a gente vai aprendendo a lidar com as situações, né?
e que vai facilitando o nosso dia a dia, a gente vai quebrando aquele clima, né, de estresse, de que poderia, né, ser estresse, que poderia ser briga, que poderia... E aí a gente consegue conduzir de outras formas, né? É incrível, né, entrar nesse processo assim, né? E a gente poder espalhar isso para outras pessoas, né? Porque a gente, eu digo, falando de educação respeitosa, né? Quando a Glória nasce, a Glória vai fazer 10 em outubro. E eu lembro que não tinha material, não tinha material, né? Eu pesquisava assim na internet, né? Eu lembro que eu pesquisava muito sobre cama compartilhada, e eu não achava nada. Eu achava material lá, eu achei uma matéria de Portugal que falava. E hoje a gente tem essa informação. E ao mesmo E tempo, tem muitos Instagrams, né? A gente pode colocar aí disciplina positiva, educação consciente, coloca uma hashtag dessa que você acha é, inúmeros perfis, né? Os nossos são apenas dois, tem milhares aí. né? E o legal disso é que a gente tem essa informação, e eu acho muito importante também a gente saber filtrar isso, né, Simone? Porque senão, às vezes, a gente acaba entrando nesse movimento, meu Deus, eu não tô fazendo nada, eu não tô conseguindo fazer nada disso. É um dia de cada vez, né, Glauco? Exato. Assim Um como ter passo de cada prioridade. vez. Eu não consegui hoje. E eu acho que quando a gente não consegue ter esse tempo com os nossos filhos, a gente tem que ser sincero, mesmo que eles são pequenininhos. Filho, hoje a mãe trabalhou muito, hoje a mãe não estava disponível emocionalmente para você, né? Eu te amo, eu tô aqui e desculpa, hoje eu não consegui. Amanhã eu vou tentar dar o meu melhor e vou tentar esse tempo com você, né? Uhum. E a sinceridade é tudo, sabe? A gente falar a verdade para eles, e eles entenderem que não é sobre eles. A minha vida tá corrida, né? E a Sim, gente tentar fazer esse movimento, por mais difícil que às vezes seja na nossa rotina, a gente se entregar para eles, porque eles precisam tanto de nós, né, Simone? E eles são crianças, né? E a gente é tudo para eles. Eles nos amam incondicionalmente, né? é. E a gente precisa dar esse amor para eles, né? A gente vai falando de um tema e vai misturando tudo, né? Bem, nós falamos até os 6 anos. Aí, no caso das crianças, né, que aí já vão na fase aí da tua filha, né, pré-adolescência, adolescência, esse tempo de qualidade deve existir, mas não com, também seguindo o mesmo padrão, né, dos outros, não com a mesma quantidade de dias, digamos assim, né, mas seguindo o mesmo padrão, né, de estar ali disponível, né. E É, aí a gente entra na fase da adolescência com os assuntos, né, porque a gente na fase da adolescência vai ter outras demandas, eu não sou mãe de adolescente, né, mas vai ter outras demandas, né, a bebida, sexo e outros assuntos que a gente vai ter que tocar com os filhos, mas que não pode ser tipo, um assunto impositivo, né? Que o ideal é que seja nesses momentos de tempo de qualidade, nesses momentos em que a gente está entregue, né? Não é naquele momento que você está correndo, sei que o assunto surgiu e você explode ali, diz qualquer coisa, né? Tem que ser um tempo assim de conexão e que você está ali preparado, não que você precise estudar e aprofundar, mas estar preparado para ouvir, né? e até se eles questionarem e tu tá nesse momento assim, ó, falar para ele, filho, eu entendo, é muito importante falar sobre isso e eu vou, mas agora eu não consigo dar a atenção que tu precisa para isso. Pode ser tal horário, pode ser aquilo. Mostrar que não, que a gente tá interessado, que a gente ouviu, mas que agora a gente não consegue dar a devida importância, né, para esse momento. É. E também a gente pode pegar e jogar no ar, né? Assim, como a gente falar sobre sexualidade, digamos, né? A gente pode conversar com alguém por perto, né? No tema. A gente sabe que ele tá lá, mas que ele tá ouvindo aqui, né? Então a gente vai falar sobre isso e deixar que eles venham depois nos questionar para saber, ó, eu tenho uma porta de entrada ali, né? Uhum. E, mas eu já tenho meu filho adolescente, eu nunca fui respeitoso, eu ainda tenho tempo? Sempre tem tempo, né? Quando eu vejo assim que nem da Glória, que eu comecei nesse processo assim, eu
eu comecei no processo de educação respeitosa com ela já maiorzinha, então ela tem ainda os resquícios lá daquela violência invisível da educação tradicional, né? E eu vejo que quando eu chamo muito ela para conversar, ela já fica mais ali, o que será que ela quer? Resistente. Aham. Como se fosse aquela disputa de poder, sabe? Lá vem ela de novo me dar ordem. Então, com ela eu vejo que funciona isso, sabe? Tem que ser assim, que eu comecei a perceber que ela associou, eu quero conversar contigo. Ela já vem, vai fazer o quê? Vai tirar o meu celular, vai diminuir o meu tempo de tela, sabe? Então tem que ter todo um jogo de cintura para conseguir falar com ela. E quando ela tá quando eu falo descontraída, assim, ou aleatória, e ela tá com 9, né? Aí ela fala, ela se entrega. E começar nesse movimento, sentar perto deles e falar, e sentar. E eles vão perguntar o que tá fazendo aqui, né? O que que tu quer? Agora fala, o que que tu quer? Aqui, né, por você. Eu tô aqui pra você. Eu tô aqui porque eu amo você e quero ter esse tempo de qualidade contigo aqui. Eu só vou te olhar, né? Sem julgar, sem nada. Talvez no início eles achem estranho. Aí entra a consistência, né? Deles, né? A consistência, a constância. Não, ó, ela tá fazendo isso todo dia. Realmente ela tá aqui. É pra valer isso, né? Ela realmente É de verdade. é. E daí, e às vezes não, depois que tu constrói isso, não precisa ser todo dia, né? Pode ser semanal, esses maiorzinhos, né? Mas eles e dos adolescentes também, dá para às vezes pedir alguma tarefa para eles, né? Assim, e arruma aqui, ele, né? A Glória tem 9, às vezes ela me ajuda com os negócios que eu não sei. Ai, mãe, vem aqui, é assim. E, e daí é o momento que a gente traz eles para perto também, né? A Glória adora editar vídeo, então às vezes eu chamo ela para editar vídeo, sabe? São esses movimentos que a Já te gente. ajuda, já se sente super útil, né? Eu tô ajudando a minha mãe nas redes sociais. Ela adora, né? E eu acho que cada filho é único, né, Simone? Então a gente precisa olhar para o nosso filho, olhar para o nosso contexto e ver o que que funciona para mim, o que que funciona para Simone. Eu tenho duas filhas, de diferentes idades e com personalidades completamente diferentes, né? Então, eu tenho que olhar para cada uma de uma maneira. Cada uma recebe o meu amor de uma maneira, né? E a gente tem que ter esse olhar atento. Não é a mesma régua para cada uma. Não, cada uma tem uma demanda diferente. E a gente tem que estar atento a isso, né? É um dos tópicos daquele ponto, né, que eu te falei, que estava lendo, e de que maneira criamos conexão, criamos intimidade com os filhos, né? E uma das coisas para criar intimidade é justamente essa de aceitá-los como são, enxergá-los como eles são, e sem essa comparação, né? Eu agora vou ser mãe de dois, então já fico pensando, eu tenho que me policiar em relação a isso, né? Porque sempre vem aquele ímpeto de comparar. Porque na escola o fulaninho é mais esperto, é mais inteligente, aprende mais rápido, ou porque esse foi mais agitado e o outro é mais calmo, né? Então, sempre pode vir esse ímpeto da comparação. E aí, eu lembro que eu estava começando a estudar educação respeitosa e eu falei algo nesse sentido com o Luiz, que o Luiz sempre foi uma criança que come pouquinho, aquela criança é diferente, né? E aí tem um amiguinho dele que mora aqui perto, tá bem amiguinho da época de nascimento, e são super diferentes. Aí eu fiz a comparação. E aí minha irmã disse assim, ué, tu não estava falando para mim que não podia comparar? Tipo assim, foi bem no início, acho que no início do ano passado, final do outro ano, sei lá. E aí puxa vida, tem que segurar a língua, hein? E a gente vai se percebendo, né? Porque a gente às vezes, não faço isso, eu não... que não precisa nem ser irmão, né? E com o irmão eu acho que ainda é mais forte, porque tá dentro da mesma casa, são filhos, né? E esse processo tem que ter esse E, cuidado. eu lembrei do que a gente conversou hoje de tarde, né? Que eu acabei comparar com nós mesmos, né? Como a gente é, entender que isso é uma conexão também que a gente cria com eles,
que eles são diferentes de nós. Eles têm as personalidades deles e as necessidades deles. Que eles aceitam as coisas de uma maneira que é diferente da nossa, né? Hoje eu tava com a Glória com a questão de que tá frio e eu queria que ela colocasse roupa quente e ela não queria pôr. E daí e ela não queria por causa da aparência, e eu nunca fui assim, tipo, eu sempre fui aquela que E queria você ficou resistente a deixar ela vivenciar essa consequência natural, né? Que é também uma ferramenta, né? pesar. Viver a consequência daquela escolha que se fez. E assim, sabe, Simone, é engraçado porque tempos atrás eu acho que o Ayrton estava preocupado com o lanche. E eu até comentei com ele, se ela não quiser levar, ela vai ficar com fome. E eu expliquei isso pra ele. E hoje eu tava relutando com a roupa, né? Daí ele fez o sinal pra mim me acalmar, pra trocar. Ele veio com calma, resolveu a situação. E ele falou pra mim: Mas amor, tu não tinha me falado que tem que deixar, se ela passar frio, ela vai passar frio? Mas por isso eu falo a importância desse autoconhecimento, de a gente entender que não, olha, eu tô saindo, não tá legal, eu não vou resolver nada. E eu e a Glória, a gente tem muito isso, essa disputa do poder, sabe? De fica naquela briguinha. E eu, como adulta, eu tenho que me retirar. Porque depois ela calma. E ela vem falar comigo assim perfeitamente. No tempo dela, não no meu, né? E é a gente entender isso, né? E falar a verdade sempre para eles, como a gente, né? Que isso também faz parte de criar conexão. É, Depois eu fui lá, eu pedi desculpa para ela, eu falei, filha, desculpa, né? Eu fui agressiva contigo, eu te desrespeitei, porque eu tava preocupada com o frio, mas isso é importante para ti, né? E tá tudo bem, eu tenho que lidar com isso, né? é. Nós temos que aprender a lidar com as nossas situações para que não fique, né, criando conflito com as crianças, né? E tem uma coisa legal aí dessa tua fala, é o reconhecimento, né? Quando a gente se reconhece os limites, né? Os nossos limites. Nós também temos limites. A gente, às vezes, na posição de pai e de mãe, a gente se coloca como numa posição muito superior, como se a gente fosse perfeito, né? E, na verdade, não somos. Nós somos cheios de expectativas, nós somos cheios de falhas, nós somos cheios de questões também, né? Às vezes erramos e precisamos voltar atrás. E é um aprendizado quando a gente começa a estudar a educação respeitosa, porque a gente aqui está falando só de tempo de qualidade, mas tem inúmeras outras coisas, né? Espero que a gente faça mais lives assim, que a gente possa discutir outros temas, no sentido de que é no aprendizado, né? A gente não teve tempo hoje para a criança, é reconhecer, é pedir desculpa, é dizer que amanhã a gente vai tentar fazer o melhor, né? A gente sempre faz o nosso melhor. Mas aí quando a gente olha isso, né, numa perspectiva de necessidade da criança, né, de deixar esse tempo lá no checklist diário de atividades, já colocar, né, tempo com o Luiz, tá aqui, ó. A minha eu tinha que fazer, eu vou ter que tempo com o Luiz. Tem que colocar, senão você é atropelado, engolido por inúmeras atividades. E como eu não ia ter esse tempo agora na hora de dormir, então tinha que organizar durante o dia, então já muda. E dentro disso tudo, né, conhecer também as nossas limitações, né? Conhecer até onde tá na nossa listinha ali de como a gente cria conexões com eles, como a gente. Porque mostrar as nossas limitações para ele faz com que a gente demonstre as nossas emoções, a nossa entrega, né? Porque às vezes a gente. Imagina eu conviver com um pai ou com uma mãe que não erra, né? Quer dizer que eu não vou poder errar nunca. E quando a gente se entrega a eles, eles começam a perceber que eles também podem, né? Se entregar a nós. Que a gente está aberto a isso, né? Eu acho E... que Pode falar. eu acho que tem um ponto bem, bem legal, assim, que eu acho que eu já deveria ter começado a live com esse ponto, que é essa coisa do olhar para si. Eu acho que você falou disso inicialmente, né? Que é o olhar para si. Como é que eu estou me cuidando? Como é que eu estou? Qual o tempo que eu estou tirando também para mim, né? Quanto que eu estou dizendo sim ou e não, né? Porque às vezes a gente diz sim para todo mundo
e se atropela e se atrapalha, né? Tem até uma história de um livro que eu gosto muito, eu comprei, que se chama Quando Minha Mãe Virou um Monstro, tá? Aqui nos livros de Luiz. Tá fácil, não. E aí, quando minha mãe virou um monstro, então, para a mãe virar um monstro, já foi um sim que ela disse, um sim numa hora que não poderia dar. Então, é esse nosso olhar e esse autocuidado diário, né, que a gente tem que ter dentro, claro, priorizando tudo que uma mulher já tem que priorizar, não é? Tudo que uma mãe tem que priorizar, mas nós somos esse lugar, né, de acolhimento, de olhar para a criança, né, de ter tempo para ela, de estar aberto para ela, estarmos abertos para elas, e faz parte do trabalho materno, né? E quando a Tem que gente incluir. e quando a gente mostra isso para eles aprendem, né? Porque eu confesso assim, ó, eu como educadora parental, é um processo, né? Eu trago muitas coisas que a gente aprende e a gente quer compartilhar com as pessoas, mas a gente eu tô num processo ainda no início da caminhada desse meu autoconhecimento, de entender as meninas, porque a gente lidar com relações é difícil. E antes de ser mãe, eu pensava que ia ser super tranquilo, que era natural, que eu não ia precisar criar essa relação, né? Que, tipo, nascer best friend, nós iríamos ser melhores amigas. E não é. E a Glória me chama muito para esse movimento, sabe? Se não fosse por ela, eu não ia estar aqui. Se não fosse por ela, eu não ia estar nesse movimento, sabe? Ela me trouxe isso, sabe? E ela segue me trazendo isso. E eu vejo assim como eu sou o espelho dela. Hoje que eu tava mais assim, né, estressada e eu vejo, né, nessa questão que tu tá falando do autocuidado, de como a gente passa isso para eles, que às vezes o que eu falo que ela me responde atravessado, que ela não é gentil comigo. O Hector me abriu os olhos que às vezes eu faço isso com ele. Às vezes eu sou grossa com ele, ele me responde de um jeito, eu respondo ele de um jeito, né, desagradável, e ela tá vendo E tudo isso. observando. E ela tá E, observando. e esse é o exemplo, sabe? E é fantástico isso, é assustador e fantástico ao mesmo tempo, né? Porque eles estão aprendendo. E é aquela coisa, quando a gente, o Rudolf Dreyfus fala isso, né? Que quando a gente muda, tudo muda ao nosso redor. Então é esse movimento que a gente tem que fazer para essa mudança, né? Porque e eles sentem, né, Simone? Eles sentem tudo que a gente está sentindo. Não adianta eu falar assim, aquela tensa, assim, ai, filha, tá tudo bem, mas eu tô tensa, né? Tentar falar engolindo um sentimento, eles vão perceber do jeito que a gente fala. Até eu achei fantástico, nós estava, né, que fizemos essa viagem relâmpago, e elas estavam brincando, e cidade grande, eu sou do interior, fui pra cidade grande, né, aí, né, cheio de medo. E elas estavam brincando de se esconder numa loja. Mas bem por perto, elas me olhavam assim, mas eu tava tensa, tava sozinha com elas, né? E daí eu meio que fechei a cara assim, né? Tipo, não gostei da brincadeira, né? Fechei a cara assim. E a Júlia daí me olhou e falou: Mãe, relaxa. Tu tá de férias, tu nunca tem férias. Ó, fica feliz. Daqui um pouco tu vai estar com o Dindo lá, vai passar a noite conversando. E daí eu falei, nossa, sabe? Que ela viu minha expressão, ela viu que eu fiquei tensa, né? E ela falou, relaxa. E é lindo isso, sabe? Eles perceberem isso em nós, para ver como eles percebem isso. E eles têm essa abertura de falar: Nossa, ó, a mãe ficou, né? Relaxa, mãe. De chamar a atenção, né? De demonstrar o que pensa. É essa abertura, né? Do diálogo, da presença, da escuta ativa, né? E desse tempo de qualidade que a gente vem falando, né? Não é uma coisa simples, também não é impossível, não é possível colocá-lo em prática. Uma coisa
que tu falou que é bem interessante, do tempo de qualidade, não é? É que o tempo de qualidade é justamente essa disponibilidade emocional, não é? Então, é sentar com essa pressão psicológica. Ai, eu vou ficar aqui. Eita, eu tenho 15 minutos de tempo de qualidade com meu filho. Aí olha lá no relógio, já coloca o cronômetro 15 minutos. Olha, eu tenho 15 minutos aqui para ficar contigo. Diz aí o que tu quer. E aí já vai com essa pressão, já não é mais tempo de qualidade, né? Já não serve mais. Já perdeu todo o encanto, toda a questão. Hoje nós fizemos, Luiz convidou para fazer uma pintura da caixa de perfume que chegou, o perfume novo dele. E eu acho que eu enjoei agora à noite por causa desse perfume, que ele colocou perfume. Eu tô enjoando perfume, então deu muito certo não. Mas aí pintamos o desenho da caixa e aí eu pegava o lápis e dizia, não é essa cor, não é essa cor, é preto, olha aqui no desenho, porque ele queria fazer igual o desenho da caixa. Tá bom, aí pintava de preto, fui pintando com ele. E aí depois eu tinha uma roupa para pegar no varal e aí ele pegou a vassoura e foi varrer o quintal. Eu achei engraçado que ele foi varrer o quintal, criar demanda para eu estar com ele. Ver, ele sabia que eu tinha as atividades para fazer, mas ele queria mais de mim. Ele queria mais tempo comigo e ele já sacou, né, que para ter mais tempo comigo ia ter que fazer alguma coisa comigo, da minha demanda também. Então ele pegou a vassoura, pequenininha, varreu. Eu só não vou filmar, porque eu tinha já deixado o celular, né? E essa mania de compartilhamento nas redes sociais, a gente fica meio que grudado no celular, né? Aí eu, não vou pegar, eu vou viver agora, porque Luiz varrendo o quintal, e aí, mãe, vai buscar pá, e eu fui buscar pá, e aí a gente varreu o quintal, ele varreu do jeito dele, e aí eu já ia ajudando e orientando, enfim. Ficou super feliz, porque passou mais uns 5, 6 minutos ali comigo, varrendo o quintal. Eu acho bem legal isso, porque eles mostram o quanto precisam da gente. Né? Por isso que eu digo, 15 minutos pode ser suficiente para uma criança e para outra. Né? Pode ser que a outra precise de 20, precise de 30. E aí vai criar a estratégia, né? Vai ver o jeito de dividir isso durante o dia, não sei, passar mais tempo um dia na semana, né? Enfim, criar cada pai, cada mãe sua própria estratégia. E lembrando que todo comportamento é comunicação, né? Às vezes a criança não tá com. Isso é até para outra live, porque isso aí destrincha muita coisa, né? E... Mas lembrar que às vezes, mas meu filho tá tão difícil. Por que será que ele tá tão difícil, né? A gente fazer essa leitura, mas se nós entrar nesse tema, porque daqui um pouco já acaba a nossa live, a gente quer compartilhar, eu acho, né, Simone, essas sugestões assim de como criar, né? Fazer esse tempo de qualidade. A gente tem a colinha aqui, eu tenho a minha colinha aqui, ó. Eu achei, assim, ó, Eu muito também legal tenho. para fazer isso, né? E tentar nesses 21 dias criar esses 15 minutos, né? De qualidade com a criança, né? Sem nada de entrega total ali para a criança. Independente da idade, criança, adolescente, começar 21 dias para tentar virar um hábito, né? Todo momento eu vou me entregar para essa criança, né? Para quem tem Vai falar mais. do exercício, né? Isso é. Tu quer comentar alguma Antes coisa de, aí? antes de você falar o exercício, é bem legal esse exercício, porque 21 dias é o tempo de criar um hábito, né? Então É, pode ser você separa aí na agenda um horário, né, que você consegue fazer para fazer todos os dias. Mas antes eu queria falar de algumas maneiras que a gente pode criar essa intimidade, né? Falar de você para eles, então contar histórias. Quando eu conto histórias da infância, quando eu conto histórias de quando eu estudava, Luiz ama. Tem hora que ele pede as histórias já. Mamãe, conta a história. Que aí minha mãe também já compartilhou algumas histórias de infância. Mamãe, conta aquela história de quando você furou o queijo da vovó e vovó teve que fazer o queijo de novo. Eu disse, mas Luiz, eu nem lembrava dessa história, foi tua avó que contou. Mas aí ele pede outras, né? Cada vez que você conta mais uma e eles pedem para repetir, que é para ficar bem fresco na memória, né? Para reviver aquilo e imagina, né? Como foi.
como era a vida antes deles, né? Às vezes a gente está contando uma história e aí, eu já tinha nascido, né? Eu já tinha nascido eu estava onde? Aonde que eu tava? Onde era que eu estava? Né? Porque quando a gente conta, narra a história que não conta, né? Não fala deles, é eles. E eu, onde eu estava nessa história, né? É bem legal, né? Isso também. Além de aceitá-los como são, né? Não compará-los, a gente já falou isso, né? Aceitar como são é uma coisa que eu acho que isso é muito uma libertação nossa, né? Das nossas expectativas de que as crianças têm que ser como a gente idealiza que elas sejam. Ou se a gente prioriza, né? Porque uma criança é mais calma e a outra é mais agitada, um confronta e o outro aceita. Não fazer essa comparação, né? Entre as crianças. Não mentir, né? Não mentir jamais para as crianças, né? É difícil às vezes falar a verdade, E porque pode precisava dar aquele choro e tal, mas é melhor falar a verdade, né? Sempre a verdade é melhor. a verdade liberta, né? A verdade faz com que a gente consiga ajustar o que tá dentro de mim, né? É o teu telefone que tá. Eu acho que é o meu. Aham. Eu desliguei aqui, mas ele segue vibrando. Preocupado. Tá. Outra é perguntar dos sentimentos da criança, né? Como você está se sentindo, falar também dos nossos sentimentos, né? Hoje eu estou muito preocupada por conta disso e disso, né? Ou hoje eu não estou muito bem, né? Esses dias agora de enjoo, a mamãe não está muito bem, eu estou muito enjoada. Se eu for me abaixar, eu acho que eu vou vomitar. Desculpem É, aí, pessoal. Mas aí eu chegar e dizer nesse sentido, né? De conversar com ele, de ser clara, de dizer como eu estou me sentindo realmente. Eu sei que você quer que eu vá brincar com você, eu sei, mas eu não estou com condições, né? Agora eu já estou melhor, já estou retomando aqui a rotina, graças a Deus. Conhecer e reconhecer também as nossas limitações que Gláucia fez aí, né? Hoje deu o exemplo dela de hoje, né? De filha, eu não pisei na bola, sinto muito. Na próxima vez eu vou buscar te entender melhor, né? E compartilhar sonhos também, né? Sonhos, decepções, emoções, essas coisas que a gente tem que compartilhar com os nossos filhos. Conversar mesmo, estar aberto a ouvi-los e falar também sobre nós, para que eles nos entendam como seres humanos, que não somos perfeitos, né? Mas eu quero que Glau fala aí do exercício. dos exercícios, eu acho que isso que tu falou faz toda a diferença, né? Para eles, para a vida deles, assim, né? E faz eles entender que quando a gente não tá bem, não é por causa deles, né? A gente não tá bem porque é um sentimento nosso, assim como eles não vão estar bem, que é um sentimento deles. E a gente entender isso, né? Reconhecer isso. Isso é algo que eu tenho trabalhado muito, assim, né? Ai, tá de mau humor. Tudo bem, é dela que ela tá de mau humor. Eu tô aqui pra te dar esse apoio. Eu tô aqui pra, pra mostrar que mesmo que tu tá de mau humor, eu continuo te amando, né? Eu te amo com humor, mau humor, bom humor, do jeito que for, né? E quando eu não consigo isso, falar, filha, eu não consigo agora. Eu não tô bem, eu vou sair para mim não ser desrespeitosa. E eles vão aprendendo isso. Eles vão nesse processo, né? Eu vou falar aqui antes que a nossa live termine. Então, esse exercício é para cada uma de nós assim poder fazer, né? Eu me coloco também, eu quero fazer. Eu acho que é algo assim que vale muito a pena, né? Esses 15 minutos 21 dias, né, para de entrega total para eles, que com certeza do bebezinho ao adolescente, eles vão sentir essa necessidade. Eles vão aprendendo, né, Simone, quando eles vão entender, ó, a mãe sentou no chão agora, quer dizer que agora ela é toda minha, né? E a gente vai ter o nosso momento. Eu achei assim, ó, aí para quem tem mais de um filho, escolheu o dia do filho único, né, para suprir essa demanda, porque eles precisam, né, ter esse tempo de qualidade só deles, sem humano, sem ninguém, né? Só deles. E quando a gente não conseguir ter esse momento de qualidade,
ou se a gente conseguiu, ficou 5 minutos ali, tá muito difícil para nós, porque às vezes a gente tem muitas feridas que a gente nem sabe que tem, feridas inconscientes, né? E que o nosso corpo começa a sentir, porque o nosso corpo traz essas feridas, né? A nossa mente às vezes não traz pro consciente, mas o nosso corpo sente. E ser sincero, filho, eu tô um pouco incomodada. Eu vou me retirar um pouco. Não tem nada a ver com você, não é sobre você, é sobre o sentimento que tá aqui na mãe. E a mãe vai tentar trabalhar com ele. Então eu vou precisar sair, né? Que isso vai fazer toda a diferença quando eles tiverem esse sentimento, nomear, eu tô angustiada, eu tô triste, então eu vou precisar sair, né? E fazer uma lista de atividade do que o filho mais gosta, né? O que motiva, o que empolga ele e tentar fazer essas atividades 2 vezes por semana, né? Até eu acho que é um fator surpresa, né? Esperar eles com essa atividade, porque que nem às vezes aqui em casa eu crio com elas, o chão é lava, que elas gostam, encho de almofada, vou pro Luísa, é coisinha simples assim, e pula no sofá e vou. E elas adoram, né? A Júlia, a Glória não, mas a Glória, quando vê, ela vem na brincadeira também. E fazer essa lista, né? Esperar eles com uma caça ao tesouro, eles adoram isso também. E é tão fácil, Clau, e essa lista seria para fazer junto com eles ou seria os pais fazerem de acordo com o que já sabem? eu acho que de acordo com o que eles já sabem, né? E também nada impede de fazer com eles, né? Mas é mais assim, o que que motiva o meu filho? O que que deixa o meu filho empolgado? E sugerir essas atividades durante a semana, né? Uhum. E essa, assim, de todas, assim, foi a que eu achei mais sensacional, é fazer uma carta pro filho, dizendo o que a gente mais gosta nele, né? O que que a gente se Essa é legal. fazendo com ele, né? O que aquece o nosso coração quando a gente está com ele, e escrever essa carta e ler para eles no momento assim que a gente, nesses momentos de conexão, filho, fiz uma carta para ti, né? E falar isso, nomear tudo isso, porque com certeza vai fazer muita diferença na vida deles, né? Eles terem esse olhar do nosso olhar, né? Eles verem como a gente vê eles, né? O que a gente sente com eles, né? E falar também nessa carta, falar, filho, eu quero a tua ajuda para eu ser a mãe que você sempre sonhou, né? Para mim tentar Que ser a mãe lindo. que você quer. Olha o quão forte é isso, né? Porque assim como a gente tem expectativa, eles também têm, né? E às vezes é algo que Sim. a gente não percebe. Esses tempos, assim, as gurias reclamaram que eu gritar. A Glória falou, tu grita, mãe? Eu falei, mas eu não grito. Daí o Hector me olhou assim, tu fala com tom elevado. Então elas acham que tu tá gritando. E eu não percebia, né, isso. Então são coisinhas assim, e é tão potente isso, né? Como eu posso ser a mãe que tu sonhou, né? Fazer esse movimento, né? Eu fico pensando assim, como isso vai fazer diferença na vida adulta, né, Simone? Como essas crianças vão crescer assim, ó, Com sem, certeza. sem precisar buscar o reconhecimento, esse olhar materno, porque elas estão tendo agora, né? Hum. E, e o último, pedir para falar para eles, isso tu já comentou, né? Como foi a nossa infância, né? Dividir esses momentos de quando a gente era criança com eles, né? São exercícios que a gente faz para melhorar esse tempo de qualidade e com certeza melhorar a nossa relação com eles, né? E isso vai fazer toda a diferença para eles e para nós, porque é um movimento que a gente faz assim de dentro para fora, né? Não. E uma coisa eu acho importante para nós encerrar assim, a nossa live. A gente nem perguntou se tem alguma dúvida, né? A gente vai falando, 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 falando. Pessoal que E tiver dúvida, vá deixando aí. estar conectado, a conexão com os nossos filhos não é algo linear. Eu sou conectada com meu filho. Não. Hoje tu tá conectada. Amanhã talvez tu não esteja. Porque a gente Vai é ter dia que a feito. gente vai estar com raiva do filho. É normal. Vai ter dia que a gente vai estar estressado com o filho. Vai ter dia que a gente vai estar amando, né? Vai ter dia para tudo.
E como é que eu sei quando eu tô conectada com meu filho? Por exemplo, assim, um exemplo bem prático. O filho vem e fala assim: Mãe, tô com fome. Não, tu não tá com fome. Isso daí é ansiedade, né? Se eu tô conectada, se eu conheço meu filho, se ele tá com fome, nossa, filho, tu tá com fome, mas a gente vai almoçar daqui um pouco. Quem sabe tu come uma fruta, né? Uma fruta a gente pode comer. Ou às vezes antes de dormir, mãe, tô com sede, não, não, vai tomar água agora? Xixi de noite, não, 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 não. Filho, tu quer um pouquinho de água, um golinho só, porque senão tua bexiga pode ficar cheia, mas a mãe pega pra ti. Sabe? São coisinhas assim. Será que se o teu marido pedisse pra ti, né, a esposa, me dá um copo d'água? Não, não, vai fazer xixi na cama, não vai tomar. Sabe? Porque, né, faz com o filho isso, né? Então, essas pequenas coisinhas que a gente vai percebendo que a gente está enxergando o nosso filho com respeito e que a gente está conectado ao sentir dele. Não, se minha filha fala que ela está com fome, é porque ela deve estar com algum incômodo que ela acha que é fome. Pode ser que seja fome, porque eu não tenho como sentir por ela, né? Eu não tenho como sentir. E quando você está conectado, você vai estar ali presente. Então, você vai estar suprindo as necessidades, né? Não vai estar gerando ansiedade, não vai estar gerando, né? Pelo menos não pela sua ausência. Pode ser algo externo e ela vai estar aberta também a conversar, né? Se você está presente, se você está aberto. Tem um livro do Marshall Rosenberg, que é Comunicação Não Violenta, que fala também muito nesse sentido dessa linguagem, né? Claro que a gente não vai estender mais a live, que já completou 1 hora, e aí a gente quer deixar essa live salva, mas é um livro que vai trazer muito disso, né? Dessa nossa compaixão para com o outro, né? A gente se despir muito, né? Se despir das nossas crenças, dos nossos julgamentos, das nossas cascas, né? E estar mais aberto a essa escuta, né? A essa observação e essa conexão mesmo de sentimento. É bem bacana. Eu gosto muito, estou gostando muito da leitura desse livro. E é um jeito de comunicar que a gente não teve ainda, né? É um jeito de comunicar que a gente não teve e que a gente vai aprendendo aos poucos, né? A gente faz um curso, a gente escuta uma live, a gente, sei lá, lê um artigo ou lê um livro, né? Não sei qual o hábito de cada pessoa, mas aí vai construindo, né? Esses novos hábitos. A gente não tira hábito velho, a gente não elimina assim, a gente coloca novos, né? A gente coloca um novo hábito ali e ele vai se tornando parte do nosso dia a dia e a gente vai esquecendo aqueles maus hábitos que nós temos. E que esse tempo de qualidade não seja, eu preciso fazer isso, eu preciso. Não, tem que ser um processo natural, né? Porque senão se perde, essa conexão se perde. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer estar conectado com o filho. E às vezes talvez a gente esteja e nem saiba. Às vezes antes de dormir, durante um banho, durante uma refeição, talvez a gente esteja entregue ali e aquilo ali já está nutrindo o nosso filho, né? É, Eu acho que era isso, né, Simone, para nós não se estender muito, né? Agradecer é. quem ficou aí do início ao fim, né? Obrigada a quem ficou, obrigada a quem entrou depois, né? Um beijo. Meu celular já está descarregando, Então tá. Um beijo. então eu vou Obrigada, sair. Simone. Tchau, pessoal. Obrigada, Glaucia. Obrigada. Qualquer coisa, mande um inbox com dúvidas aí para nós, que vai ser um prazer atender. Tem caixinha também de perguntas lá nos stories. Então tá. Beijo, até mais. É, beijo.